Boa tarde, me chamo Viviane, sou bolsista do Programa de Capacitação Institucional e estou responsável por abordar a ferramenta de avaliação do impacto dos dados na previsão numérica do tempo. Sou supervisionada pelo João Gerge. Bem, esse projeto está relacionado com o objetivo estratégico do Plano Diretor de 2018 a 23, que trata de desenvolver a nova geração do sistema de modelagem numérica, superfície, oceano e atmosfera, cujo os objetivos estão relacionados com desenvolver uma ferramenta de avaliação do impacto com o conjunto dos dados observados, que seja aplicada a metodologia de Todley 2013, após o desenvolvimento dessa ferramenta, validá-la, e então incorporar os dados que estejam inseridos aqui operacionalmente no Instituto, depois comparar e validar, e por fim, adaptar essa ferramenta de avaliação do impacto para o uso do projeto Monan. Mas o que é essa ferramenta computacional? Bem, ele é um pacote nomeado de ReadDiag, escrito na linguagem de programação Fortran e Python, que foi desenvolvida por Di Matos, conhecido como João Gerge, com o intuito de acessar as saídas diagnósticas do sistema de assimilação de dados, que é o GSI. E essas informações, nesse pacote, estão relacionadas com os dados convencionais e os dados não convencionais, e também o cálculo direto do impacto. Esses dados convencionais e não convencionais são oriundos do Sistema de Telecomunicação Global, né, ou GTS, como já foi comunicado ou apresentado antes pelo Eduardo. E nesse pacote a gente pode obter, então, as informações de dados convencionais, as variáveis de pressão em superfície, umidade específica, temperatura e as componentes zonal e meridional do vento. Também está incluso os códigos e os mnemônicos relacionados, como, por exemplo, o código aí 120 está relacionado com o mnemônico ADPUPA, que tem as variáveis de pressão, temperatura, umidade e componente zonal e meridional do vento. E no caso do 120 está relacionado com o tipo de observação radiosonda, enquanto o 132 e o 232, que também refere ao mnemônico ADPUPA, está relacionado com as drobsondas, ou seja, as observações de ar superior in situ. A mesma coisa você pode obter nessa ferramenta também para os dados não convencionais, cuja variável é a temperatura de brilho, e faz parte do sensor ANSWay em inglês, nas plataformas satelitais, o NOAA 15, o NOAA 18 e o NOAA 19, e também do satélite operacional meteorológico A, em inglês, o METOP-A. Nessa ferramenta, você pode obter outras variáveis, ter acesso a outras variáveis, tanto para os dados convencionais como para os dados não convencionais, mas eu quero destacar aqui, como é o tema dessa apresentação, o impacto das observações. Mas o que vem a ver isso? O que é esse impacto, né? Primeiramente, como já foi abordado aqui nos palestrantes, pelo João, pelo Sapucci, é enfatizar que a previsão numérica do tempo ela é um problema de condição inicial. Então, a simulação, ela o quê? Pretende dar, então, a melhor condição ou a melhor estimativa para se ter a melhor previsão. Que é, claro, de forma mais simples, né, a combinação de um modelo de curto prazo, de uma previsão, com as grandes quantidades de observações inseridas em todo o globo. Então, o impacto, nesse sentido, se refere à medida do quanto essa observação vai auxiliar num sistema de assimilação de dados, que no caso aqui do Instituto é o GSI. Matematicamente, ele é definido por essa fórmula: a diferença quadrática entre os erros da previsão e o incremento da análise pela matriz, né, de covariância dos erros das observações. E esse valor, e esse impacto, ele te dá um valor que pode ser positivo, que quer dizer que há uma degradação, que essas observações degradaram, né, e possivelmente aumentou o erro na previsão. E se esse impacto for negativo, simboliza que há melhorias nessa previsão. E qual é a vantagem de utilizar esse impacto em avaliar as observações? Quantificar o benefício, como eu já comentei, e as deficiências de cada sistema de observação, e também verificar o acoplamento ou ajuste do sistema de assimilação de dados e o modelo utilizado operacionalmente. A partir desse impacto calculado nessa ferramenta, você pode obter o impacto total, que é o valor médio da contribuição global de cada sistema de observação. Você pode também obter o impacto fracionário, que você considera o tipo de observação convencional ou de radiância, e também o impacto benéfico fracionário, que é o que considera apenas os valores
benéfico de cada observação, ou seja, aqueles valores em que há negativo, né? Então, um exemplo aplicado dessa ferramenta é justamente nos experimentos, que já foi comentado, e aqui eu trago o experimento 15, né? Num eixo vertical ali, eixo Y, vocês podem ver os tipos de observação, que pode ser tanto de ar superior, em superfície, ou por sensoriamento remoto, e vocês podem verificar no eixo X os valores negativo, que quer dizer que os dados inseridos nesse sistema de assimilação melhoraram, então, né, a previsão, ou podem melhorar a previsão, né, fazendo contribuição a essa assimilação ou a essa modelagem. E que vocês podem verificar, além disso, que dentre esses tipos de observação, o que mais contribui beneficiamente é os perfis, né, observações dadas por sensoriamento remoto, que são os perfiladores, que no seu valor absoluto está em torno de 3 Joule por quilogramas, que é a unidade. E a figura do lado direito, vocês podem verificar as variáveis que eu já comentei nos slides anteriores. Cada uma dessas variáveis está relacionada com cada tipo de observação. E que vocês podem ver que o vento, na sua maioria, está ali incluída em cada uma desses tipos de observação. Isso eu posso concluir que essas observações, com relação ao vento, é que há uma maior distribuição homogênica em todo o globo, né? Como vocês podem verificar aí nessa figura. Toda essa distribuição espacial de forma global. Aplicando novamente essa ferramenta, mas agora já comentando tanto do experimento 15 como o experimento 18, que usou o modelo atmosférico BAM, a coordenada hídrica e a assimilação de dados. Esses experimentos ele foi para um período de novembro de 2019 até março de 2020, os 4 horários sinóticos. E o que eu posso destacar do experimento 15? Que nas figuras ela está relacionada com o experimento 1, que utilizou as condições de contorno do banco, como o Saputi já comentou, a inclusão do ozônio e as mudanças na configuração do GSI. Enquanto o experimento 18, que nas figuras está relacionada com o ESP2, houve mudanças no parâmetro de aquecimento em altos níveis atmosféricos, que já foi comentado e discutido tanto pelo César, como pela parte da manhã pelo Saputi. Mas mais à frente eu apresento a figura que explica toda essa diferença e que vocês vão verificar mais efetivamente nos dados, né, aplicados nessa ferramenta. Mas exemplificando o impacto total que eu comentei no slide anterior, vocês podem ver aqui, então, em valor absoluto da figura esquerda, todos os tipos de observação, né, o sintético, vento de superfície, radiosonda, dropsonda e por sensoriamento remoto, que a observação que mais contribui, né, na melhoria, na qualificação do sistema de assimilação de dados é o balão piloto, seguido pelos perfiladores. E se você olhar do lado direito, que é o impacto fracionário, que está relacionado com o tipo de observação, que o que mais contribui positivamente os dados do sensoriamento remoto, observação oriunda do sensoriamento remoto. Isso relacionado, né, quando você calcula todo o impacto convencional e radiância. Além disso, eu posso exemplificar também, a partir dessa ferramenta, o impacto benéfico fracionário, que confirma mais uma vez que tanto os balões pilotos como as dropsondas e o MSUA, lá o sensor, ele contribui a mais que 50%, que está incluso, então, na teoria, né, de todo o impacto que você vê na literatura, que é entre 60% e 65%, que essas observações contribuem na melhoria do sistema de assimilação de dados. Agora, volto. E aqui mais um exemplo, que é com relação dessa ferramenta, vocês podem ver também, calcular o impacto em níveis atmosféricos, desde a superfície até a alta, né, troposfera, e verificar da figura do lado direito a quantidade assimilada numa média, né, em geral, para esse sistema de assimilação de dados, que chega até 5 vezes 10 elevada a 8. Ou seja, são muitos dados que foram assimilados nessa média, aí em toda essa ferramenta, e verificada no sistema de assimilação de dados. Agora sim, exemplificando o que eu posso mais concluir com relação a essa ferramenta. Como já foi mostrada essa figura pelo Saputi, pelo César, que a figura do lado esquerdo é a análise da INCEP e a figura ali do meio é com assimilação de dados. E vocês podem verificar que há, então, esse baixamento ali no aquecimento na alta troposfera,
que havia, então, um resfriamento ali no modelo, e depois de muita investigação, verificaram que era o modelo que estava com esse erro, e que o experimento 18, então, foi a correção dessa temperatura, e que o campo ficou, então, ó, bem agora parecido e melhoria, né? Então, em comparando os dois experimentos, você pode observar que o experimento 15, né, não estava muito bem configurado, enquanto o experimento 18, sim, esse sim estava eficiente e que pode ser verificado nessa figura do lado esquerdo, onde se observa aqui para os casos das observações de radiância, né, do sensor MSWAY, e que vocês podem ver os meses que foi o rodar desse experimento. Foi desde novembro, a figura superior, aí vem dezembro, a figura do meio, janeiro, fevereiro, e por fim, uma parte de março. E eu só quero que vocês observem o quê? Que destaquem, né, os olhos na parte superior, que quer dizer o canal 14, que em cada mês houve essa redução desse valor do impacto. Quer dizer o quê? Nossa, o impacto, então, não foi significativo? Não, quer dizer o quê? Que no caso do experimento 14 para o experimento 2, que é a cor verde, houve, comparado em valor absoluto, esse impacto é muito menor quando comparado com o experimento 1. Isso porque, como eu já expliquei no slide anterior, porque havia um erro no modelo, né? E houve, então, o ajustamento e o acoplamento do sistema de assimilação de dados GSI com o modelo da previsão, possivelmente, então, melhorando a previsão e reduzindo esse erro. E, como conclusão, em termos de valores absolutos total, né, as observações que mais contribuíram beneficialmente para o sistema de assimilação foram o balão piloto e os perfiladores de vento. No caso do impacto fracionário, também foi confirmado, além dos dados de sensores, né, que é a observação por meio do sensoramento remoto, e o impacto benéfico fracionário foi, então, tanto o balão piloto como a drop sonda, como também os sensores da MSWAY, como eu já comentei, que são as suas maiores distribuição espacial, né, no globo. E com relação ao sistema de assimilação de dados e com os experimentos, os resultados mostraram, então, desse pacote, dessa ferramenta, que houve essa redução do impacto mensal, mostrando, portanto, todo o acoplamento e ajustamento por parte do modelo, como do sistema de assimilação de dados, que com certeza é benéfico para o nosso projeto do MONAN e que pode indicar qual é a melhor e a qualidade para que haja um bom sistema de assimilação de dados. Obrigada.